Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de João, capítulo 14, versículos 1 a 4. Palavras de ânimo é o título e o que nós encontramos nesses 4 versículos. Os editores intitularam Jesus conforta os discípulos. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dando iluminação para compreender a mensagem dessa passagem. Que o Senhor fale profundamente a Tua voz ao nosso coração, para nos despertar, para nos motivar, para nos exortar, para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento para a vida e também nos conduzir a seguirmos fielmente ao Senhor e termos no Senhor a nossa esperança e perseverar no Senhor até o fim. Nós te pedimos, Senhor Deus, que esta palavra cumpra o propósito do Senhor para as nossas vidas e o Senhor mesmo fale claramente e indiscutivelmente por esta palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos examinar agora o registro das palavras de conforto de Jesus. Conforto aos discípulos antes da sua morte. Primeiro, anuncia que estava próximo de separar-se dos discípulos. Depois lhes dirige palavras de ânimo. Sua conversa vai do capítulo 14 até o 16. Cada um destes se relaciona às grandes revelações do Evangelho de João. A revelação que nós vamos encontrar neste capítulo 14 é a natureza divina de Cristo. Então nós temos aqui o próprio testemunho de Cristo em seu favor, e nenhum milagre testificaria tão bem essa verdade. Jesus é um com Deus, digno de confiança como o próprio Deus e o único revelador de Deus. Então sua presença pessoal e constante é inseparável do Espírito de Deus. A conversa de Jesus com seus discípulos gira muito perto, em torno de promessas de presença, promessas da presença de Jesus. Estar Jesus presente com eles, com os discípulos, em sentido real, embora espiritual. Por um pouco, sua presença física era real, mas após se retirar, então, sua presença seria real, porém espiritual. Então Pedro não compreendeu o que Jesus quis dizer com essas palavras. Voltando um pouco no capítulo 13, no versículo 36, para onde vou, não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Ele compreendeu o mandamento do amor e pretendia não abandonar o mestre, desejava permanecer junto dele, julgando que Jesus pretendia fazer uma viagem perigosa. Contudo, nosso Senhor prediz que Pedro o seguirá depois, como Pedro ainda não imaginava.
João 13, 37 a 38, diz assim: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois te darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Então seria impossível que os discípulos não fossem privados por algum tempo da presença de Cristo, mas por breve tempo. Pedro demonstra que sozinhos quão fracos seriam os discípulos. Por isso necessitavam de palavras de animação e promessas. Então no futuro não mais estariam sozinhos. Seria concedido outra forma da presença de Cristo, pelo dom do Espírito Santo. Então Cristo estará para sempre com eles, quando receberão o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Então Pedro, agora tão fraco, ele poderá no futuro seguir o Mestre, no poder do Espírito Santo, até a cruz, no futuro. Antes disso, receberia o poder sobre ele, o Espírito Santo, com um propósito, a fim de cumprirem a missão, permanecerem fiéis no testemunho e seguirem a Jesus até a morte. E veja então, qual é a única solução para o conforto dos corações? A única solução para o conforto dos corações é a fé em Deus e também em Cristo. Se você buscar conforto para o seu coração em qualquer outra forma, ou qualquer outro consolo que não seja em Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo, você vai entrar num empreendimento fracassado. O que é necessário, então, é pôr em prática para que nossos corações não se turbe, como disse o Senhor no versículo 1 de João, capítulo 14. Nós precisamos acertar o alvo da nossa fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos acertar o alvo da nossa esperança. E em terceiro lugar, acertar o alvo da nossa perseverança. Então vamos ao primeiro alvo que nós precisamos acertar. Acertar o alvo da nossa fé. Quando Jesus Cristo diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essas palavras, elas não são ditas para encantar serpentes. O que eu estou dizendo com isso? Lembre-se que o traidor já tinha sido removido. Nós às vezes pegamos verdades do Evangelho para dizer ao mundo, como se estas verdades foram escritas para o mundo. Nós temos que dizer para o mundo que o mundo precisa de arrependimento de pecados, porque o fim daqueles que não se arrependerem de seus pecados é grande destruição. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo palavras de conforto aos seus discípulos, não a Judas Iscariotes, que já tinha desaparecido na escuridão. Jesus lhes disse: nem todos estáis limpos, lembram? Em João 13, 11. Logo, o traidor foi indicado e partiu no meio da noite, na escuridão das trevas. E Jesus agora diz para os seus discípulos, não é para todo mundo que você pode dizer que há muitas moradas na casa do Pai para eles. Na verdade, eles serão sem teto eternamente e órfãos eternamente, porque não terão eternamente a presença do Pai, se não se arrependerem de seus pecados. Então foi para os seus discípulos que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Significa, na casa de meu Pai há muitas moradas, há acomodações para todos, onde os discípulos de Jesus seriam bem-vindos.
Agora, essas palavras serviriam de ânimo para os 11 discípulos fiéis, mas não para o traidor. Após a advertência para que não se turbasse os seus corações, Jesus lhes disse uma promessa de vida eterna, namorada e companhia de Jesus, para fortalecê-los. O significado de não se turbar é não deixar escurecer. Não deixe o seu coração sair para a noite, como partiu Judas, porque ele não terá lugar entre nós na cidade que Jesus foi preparar. Não siga o caminho de trevas, de um coração turbado. Não tenha o seu coração turbado, não deixe turbar o seu coração no ódio, no ressentimento, na mágoa, na falta de perdão. Você precisa manter o seu coração puro, limpo. Não se turbe o vosso coração. Não deixe escurecer. Não deixe-o nas trevas. Não mergulhe nas trevas como foi Judas que partiu na noite. Irmãos, nas Sagradas Escrituras o pecado é ilustrado por uma doença terrível, como vimos hoje, a lepra, a fim de que o pecado simbolizado fosse considerado com muito pavor. Na mesma medida que as pessoas em Israel olhavam para o portador dessa doença contagiosa, o leproso estava condenado ao isolamento do deserto e às trevas da noite, pois não podia expor a sua condição. Mas a doença, ela avançava e a tal ponto de se tornar impossível de esconder. Uma das histórias mais lindas de purificação da lepra é essa história do comandante sírio Naamã, que nós lemos hoje. Nós lemos essa história nessa mesma noite. Naamã, um militar, após uma campanha vitoriosa, era um homem orgulhoso de suas conquistas, ensoberbecido de sua posição hierárquica, mas por trás da sua glória havia oculto uma lepra. Bem conhecia sua esposa, porque quando ele chegava dentro de casa, ele não passava de um homem leproso. Com suas vestes militares e toda a pompa que cobria a podridão da sua carne, ele estava apodrecendo por trás da farda, ele estava apodrecendo dentro daquela armadura, dentro de sua casa, intimamente. Ele precisava humilhar-se e agora seguir o conselho de uma criada, porque era a única esperança diante daquela doença mortal, que simboliza o pecado. Se ele quisesse ser curado, teria que ir à terra de onde ela veio para ser escravizada. O que pode turvar um coração que foi purificado por Jesus? Certamente o pecado escondido pode turbar o coração. Não se turbe o vosso coração, significa não deixe seu coração escurecer. Não deixe seu coração em trevas. O termo tem esse significado mais profundo. Quando Jesus Cristo deseja que eles não deixassem seus corações turbar, estava relacionado à tranquilidade de quem deita ao travesseiro com boa consciência, a limpeza e pureza do coração e da fé. Eles deveriam crer. Significa confiar em Deus, apesar de tudo. Confiar na bondade de Deus e no propósito de amor do próprio Jesus. Se manter em fé, ou manter a fé em Deus e em Jesus. A alma não pode ser purificada e não pode encontrar sossego em outro lugar, senão na fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo. É necessário crer, e obviamente que crer implica
fidelidade em seguir o Mestre, não se desviar para o caminho das trevas. Para que nosso coração não se turbe, ainda é necessário pôr em prática, acertar o alvo da nossa esperança. Se o primeiro tópico tem a ver com o alvo da nossa fé, que é nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo, e o único caminho para sossegar a nossa alma e evitar que ela seja turbada. Agora, a prática de acertar o alvo da nossa esperança. Porque se você depositar a esperança numa graça barata, você provavelmente vai deixar o seu coração turbar. Então é necessário acertar o alvo da nossa esperança. Vamos ler o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Ele não fala do caminho para onde ele estaria no futuro. Ele não fala de uma condição no futuro, mas na condição que Jesus Cristo estava. A esperança da qual Jesus falava era da próxima reunião com Ele. O que deveria ser suficiente para nos animar? A esperança de um reencontro com Ele em breve. O que deveria ser suficiente para nunca se interromper nosso relacionamento com Ele no presente. A nossa esperança de nos reunirmos com Ele depois, no futuro, deveria ser suficiente para nós não deixarmos o nosso coração turbar-se. Havia, portanto, razão para que Jesus dissesse: não se turbe o vosso coração. O terror e espanto que a breve separação traria, à vista do que aconteceria com Jesus. Jesus disse que um deles já o havia traído, agora disse que Pedro haveria de negá-lo. Então isso já era um princípio de aflição, e aqueles discípulos já estavam tentados a deixar então o caminho daqueles que foram limpos e aventurar-se no caminho daquele que emergiu nas trevas da noite. E eles deveriam estar preparados para o cúmulo da aflição. Ele próprio estava indo para onde ninguém poderia acompanhá-lo. A realidade parecia contrária à esperança. E poderia ser ocasião, então, para que se turbasse seus corações. Se sua esperança estivesse nas coisas dessa vida, como poderiam se animar com a promessa da vida futura? O único remédio contra as perturbações do coração para essa geração é o desapego do mundo. É pensar nas coisas lá do alto. E ter desprezo pelo mundo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Jesus. Jesus revela que vão para o lugar e o estado que ele estava. Vocês vão para onde eu estou, não para o lugar que ele haveria de ir. Isso significa que se não houvesse mais nenhum encontro, nenhuma reunião com ele no reino celestial, ele não teria falado de eternidade para eles, quando ele fala de moradas. Mas quando ele fala de presença, não era alguma coisa que eles deveriam esperar somente para o futuro, mas para aquele momento, onde eu estou, estareis vós também. Então ele falou dessa esperança, a qual não se confunde, mesmo que a realidade se oponha contra toda a esperança. Por sua morte, ascensão, glorificação, Jesus abriria o caminho de acesso ao Pai, a bem-aventurança de sua habitação. A esperança da nossa salvação foi comprada por Cristo na sua vinda e se constitui a substância do Evangelho. Então, acertar com a fé em Deus e Cristo, e com essa viva esperança, resultaria
um compromisso pessoal com eles, ainda que as circunstâncias fossem adversas. Ainda que eles tivessem que enfrentar a decepção da morte do seu Senhor, porque eles já estavam recebendo a notícia da separação, que ele iria para o lugar que eles não poderiam acompanhá-lo. Mas essa esperança prenuncia o que se espera, a qual será consumada no seu regresso visível em glória e na reunião sem fim com ele na casa do Pai. Você precisa ajustar, você precisa acertar o alvo com essa esperança. Na história do comandante sírio, Naamã, ele teve que aceitar o caminho da humilhação, começando pelo conselho de uma criada. Ele teve que tolerar não ser recebido pelo profeta, embora ele havia cumprido a formalidade de Estado, e foi assim, enviada uma carta do rei, e ele tinha então autorização para entrar com sua comitiva e ser recebido pelo profeta. Ele ficou muito decepcionado com o tratamento que o profeta deu para ele, porque ele desejava ser bajulado. Isso impediria, certamente, que ele fosse até o profeta se ele já não estivesse no caminho da humilhação. Ele já tinha chegado até lá porque tinha ouvido o conselho de uma criada. E agora os seus próprios subordinados iriam aconselhá-lo. Pai, eu já expliquei aqui quando eu ensinei a respeito de quem comanda, tem que cuidar dos seus comandados como se fossem seus filhos. E isso é uma realidade na tradição, na cultura militar da Síria. Por isso seus oficiais subordinados o chamavam de pai. Pai, não custa nada. Se ele te pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele te pediu uma coisa fácil. Vai lá, né? 7 mergulhinhos no Jordão. O problema não é a dificuldade. O problema é superar o problema do orgulho dentro do nosso coração. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E primeiro Ele quebra corações, para depois levantar um homem purificado. E depois de curado, ele quer adorar a Deus por toda a sua vida. Vocês sabem o que é isso? Um homem estrangeiro não poderia oferecer um sacrifício sobre uma terra estrangeira, um sacrifício ao Deus de Israel sobre uma terra estrangeira. E ele nunca mais sacrificaria outro Deus, porque ele reconheceu que um só é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então ele pediu ao profeta: me deixa levar dessa terra a carga que 2 mulas suportassem, para que ele pudesse ter um altar sobre solo de Israel e pudesse oferecer sacrifício ao Deus de Abraão na Síria. E que o profeta o perdoasse, intercedesse por ele, porque ele estava ao lado de um rei, e quando o rei dele entrava no templo de Rimon, ele era carregado pelos oficiais superiores, e o rei não se dobrava no chão, ele se dobrava em cima de uma biga, de um trono, e ele tinha que se curvar para fazer o seu Senhor curvar-se, mas ele jamais adoraria aquele Deus pagão, porque ele conheceu o Deus de Israel, e ele estava limpo. A sua pele estava, como diz o texto de Naamã, limpa como a pele de um bebê. Eliseu lhe disse: vá em paz, porque só há paz em quem deposita a sua esperança no Senhor Deus de Israel, no nosso Deus, e no seu Filho Jesus Cristo.
O que pode turvar um coração que foi purificado por Jesus? Certamente, o pecado. Não se turbe o vosso coração. É necessário ainda acertar o alvo da nossa perseverança. A presença curadora, purificadora, desfrutada por Naamã, ele queria levá-la para a Síria. Acertar o alvo com a nossa perseverança, diz a palavra do Senhor. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Dissera-lhe Jesus que ele ia voltar para junto do Pai, pelo caminho da morte e ressurreição. Eles ficaram confusos, porque eles não podiam compreender por que Jesus precisava morrer. Eles não queriam ficar longe de Jesus por breve tempo. Desejavam ficar com ele para sempre. Eles conheceram Jesus, como Naamã teve aquele encontro com Deus quando se lavou no Jordão. Eles tiveram seus pés lavados e Jesus disse: vós estáis limpos. Nem todos, mas vós estáis limpos, disse Jesus para eles. Imagina a situação de Judas Iscariotes, que não tem esperança da próxima reunião. Mas nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança da próxima reunião. Então Jesus lhes indica, desde o primeiro versículo, que o caminho para estar com ele é dele e da cruz. E a perseverança dele conosco é, consequentemente, a nossa perseverança nele. Então a confusão deles quanto à esperança e o caminho que a morte de Jesus então lhes abriu, dará oportunidade para a interpretação espiritual, então profunda de suas palavras. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Você precisa acertar com esse caminho, e perseverar nele até o fim. Então, na história de Naamã, o comandante assírio, no versículo 15 diz assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele não fez uma declaração de fé, entregou os seus presentes e foi embora, até porque nem foram aceitos, né? Não é verdade? Toda a sua riqueza que ele levou, que pensava que pudesse lhe valer alguma coisa, foi desprezada pelo profeta. Ele quis dar sua oferta, mas Eliseu não aceitou. No verso 17 disse Naamã, 2 Reis 5,17, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás de teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então a solução que ele propôs para sacrificar ali ao Senhor foi levar essa carga de terra para a Síria. Um coração soberbo e orgulhoso, agora convertido, se humilha em adoração sobre o montão de terra de Israel. Olha, Naamã precisava voltar para a Síria, não é a Síria, viu, irmãos, é Síria. Mas ele desejava se manter na presença do Deus purificador, do Deus de Israel que limpou da sua lepra. Quando Deus curou a lepra de Naamã, ele não curou apenas a lepra de Naamã, ele limpou o coração de Naamã. Assim como quando Jesus lavou os pés aos discípulos, ele não lavou somente os pés dos discípulos, mas ele purificou os seus corações. O maior desejo daqueles que tiveram seus corações purificados era permanecer na presença de Jesus. Essa presença poderosa,
purificadora, salvadora, até o fim. Então a fé necessária em Deus e também em nosso Senhor Jesus Cristo inclui a submissão, a vontade e a conformidade com ela. É entrar pelo caminho, é andar na verdade e viver nela. Então a conclusão que eu trago para os irmãos sobre uma palavra de ânimo nessa Sagrada Escritura, que fala da natureza de Jesus, um com o Pai, como deve ser recebido assim, e reconhecido e adorado, e nós devemos perseverar nele e esperar o cumprimento das promessas que ele fez. A única solução para o conforto dos corações humanos é a fé em Deus e também em Cristo Jesus. Acertar o alvo da nossa fé, não seguir qualquer caminho, porque hoje em dia eles dizem que qualquer caminho serve, qualquer caminho leva a Deus, todos os caminhos são a mesma coisa. Não, não é assim. Nós sabemos que não, segundo as Escrituras. Mas o caminho do Santo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Acertar o alvo da nossa esperança. Cuidado com a esperança numa graça barata. Ou com a esperança nas nossas boas obras. Não nas coisas daqui, de baixo, mas nas coisas que são lá de cima. Nós devemos ajustar a nossa esperança com a esperança da morada, da felicidade e da presença eterna de Jesus Cristo. Nós devemos acertar o alvo da nossa perseverança, porque assim disse o Senhor em Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então esta é a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé salvífica, o arrependimento para a vida e a perseverança dos crentes, ou perseverança dos santos, ou perseverança dos salvos. Os verdadeiros salvos são alvos da graça de Deus. Se você deseja acertar o alvo hoje, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então venha a Ele hoje e acerte o alvo. Se você acertar centenas e até milhares de alvos, isso não significa nada. Se você não acertar o alvo na graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado também pelo teu Filho Jesus Cristo, um só Deus contigo na unidade da Trindade com o Espírito Santo eternamente. Obrigado, Pai amado, por nos comunicar o Evangelho. E o Senhor nos comunique graça abundante também para perseverar no santo caminho do teu Santo Filho Jesus Cristo, imitando, obedecendo, perseverando nesse caminho até o fim. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, para que a nossa esperança não seja confundida. Em nenhum momento nós desviemos a nossa esperança para as coisas deste mundo, para o vil metal, que muitas vezes nós temos em nossas vidas, e porque certamente se nos tornarmos avarentos ou cobiçosos de riquezas aqui, nós seremos idólatras, Senhor, e nós não queremos nos desviar do caminho de Deus e também de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas depositar a nossa confiança no Senhor e viver confiadamente no Senhor. Nós queremos manter a nossa fé no Senhor nosso Deus e também no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, ó Deus, que nós somos dependentes totalmente da obra do Espírito Santo, porque ninguém pode cumprir esta empreitada se o Senhor não estiver com ele. Por isso, Senhor, nós queremos experimentar dia a dia a gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo o tempo todo, quando nós formos desafiados em embarcar ou descer do barco e juntar-nos também àqueles que adoram ídolos,
ou depositar a nossa confiança nas coisas desse mundo, dessa vida, e desprezarmos o caminho do teu Filho Jesus Cristo. Quando nós formos tentados, Senhor Deus, e se em algum momento nós tropeçarmos, que o Senhor Deus nos tome pela tua mão, nos ponha de pé segundo a grandeza da tua graça, que o Senhor nos conceda nos arrependermos e retornarmos ao teu caminho e também do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.